Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu queria trazer um breve devocional sobre a história de Maria e Marta e falar sobre uma coisa que o Senhor acabou de ministrar no meu coração enquanto eu lavava a louça e estava sendo uma bela Marta, como eu sempre sou. Eu estava lavando a louça e pensando, nossa, eu queria ler minha Bíblia. Eu tenho que lavar a varanda, mas eu queria ler minha Bíblia. Eu tenho que pegar aquela roupa pra lavar, mas eu queria ler minha Bíblia. Sabe, toda hora eu pensando nas tarefas que eu tinha que fazer hoje antes de sair, porque daqui a pouco eu tenho um compromisso e amanhã também eu vou ter um dia cheio, e eu querendo dar conta de tudo, mas toda hora dentro de mim. Mas eu quero sentar e ler a minha Bíblia. E aí veio aquele pensamento: você está com fome? Coma. E aí eu pensei, caramba, quantas vezes, às vezes a gente faz isso. Sabe quando você fica com fome muito tempo? Eu acredito que essa seja uma das formas da gente cauterizar o nosso espírito, diminuir a nossa fome de Deus. Sabe quando você fica com uma fome física mesmo, de comida, por muito tempo? E aí, às vezes você não pode comer. Às vezes, sabe quando parece que aquela fome passou? Você vai ficar com dor de cabeça, você vai passar mal. Mas sabe quando você fica com fome tanto tempo que depois parece que você não tá com fome mais? Eu não sei se isso acontece só comigo. Mas constantemente, se eu ficar muito tempo com fome, eu vou ficar com fraqueza, eu vou ficar com dor de cabeça, mas depois parece que eu não tô mais com vontade de comer. E eu acredito que isso acontece um pouco com as coisas de Deus, sabe? Vão ter momentos, e justamente eu acho que isso vem quando você pode se dedicar menos a Ele, sabe? Às vezes você tá no trabalho, você tá na rua, você tá conversando com alguém, você tem um compromisso, e de repente você vai ter aquele estalo tipo, queria passar um tempo com o Senhor agora. Não, eu fiz uma oração boa hoje, não li a minha palavra, poxa, queria ir na igreja, mas tem aquele aniversário. Sei lá, vão começar a vir essa fome, de repente, de Deus vai vir momentos em que você vai ter que escolher Ele, vai escolher priorizar Ele, apesar de as outras escolhas aparecerem inocentes ou de serem coisas realmente necessárias para tua vida terrena, sabe? Não vão ser coisas banais, tipo, eu vou ver televisão ou vou ler a Bíblia. Não, às vezes vão ser coisas que você vai ter que fazer, tipo, eu tinha que lavar a louça, tem que lavar a varanda, lavar a roupa. São coisas que precisam ser feitas, mas que não são as partes vitais da minha vida, né? Que é uma coisa que o Senhor tem trabalhado dentro de mim. Que tem aquilo que é vital e aquilo que só é importante. Sabe? O que é importante precisa ser feito. Mas o que é vital é o que mantém a vida em mim, sabe? É o que de fato vai me dar vitalidade para fazer o que é importante. Então, o Senhor tem trabalhado em mim, mas às vezes eu caio, sabe? Gente, eu tropeço nessa pedra ainda às vezes. De entender o que de fato é vital no meu dia. Porque eu lembro que uma vez o Senhor ministrou no meu coração assim, porque eu tenho constantemente aquela sensação de chegar no final do dia e aquela sensação ruim de não ter feito o que precisava ser feito, de não ter feito o suficiente. E aí o Senhor uma vez me ministrou no meu coração, sabe por que seu dia passa como um borrão? Porque você começa seu dia fazendo tudo, menos aquilo que você deveria fazer. Então, eu entendi que o que eu deveria fazer era começar o meu dia pelo que era vital, pelo que de fato ia me sustentar pelo dia inteiro. Que era o que era? Era ter o meu tempo com Deus para que o Espírito Santo pudesse estar comigo durante todo o meu dia, me orientando para que eu usasse o meu tempo da melhor forma possível. Porque quando eu não começo meu dia com Deus, eu já sei que meu dia já não começa legal. Eu já começo o dia com culpa, eu já começo embaixo de condenação, que não provém de Deus, do inimigo, né? Mas eu mesma me culpo por não ter feito aquilo que eu queria fazer, o que eu precisava fazer. Normalmente eu não faço isso, por quê? Porque eu já acordo tarde. Então vira aquela bola de neve de culpa, nada parece que anda no meu dia e eu tô ali meio que desconectada de Deus e não consigo aquela coisa tipo de pedir o auxílio do Espírito Santo nas pequenas coisas do dia a dia, sabe? Que antigamente eu achava que era muito bobagem isso, sabe? Tipo, ai, vai ficar pedindo ajuda de Deus o dia todo pra coisas pequenas? Sim, hoje em dia eu peço, sabe? É bom. É bom, gente. Eu não sei vocês, mas assim, eu não tenho maturidade nem estabilidade mental pra passar um dia sozinha nesse mundo horrível, confuso e atribulado que a gente vive, sabe? Eu vivo melhor sabendo que eu tenho alguém, um companheiro, cuidando de mim, me orientando, me auxiliando. Então, o meu dia flui muito melhor assim. Então, hoje em dia, eu me esforço para começar o meu dia com o Senhor. E então, assim, de fato, a maioria dos dias é um esforço, não é uma coisa que sai tão naturalmente. Então, por exemplo, se você não faz isso, ou se você não consegue fazer isso com leveza, não se sinta mal, porque na maioria dos dias, 70% vai, é um esforço, 30%
tipo assim, começa como esforço, né, na maioria dos dias, mas tem dia que, tipo assim, flui naturalmente. Eu já acordo, já pego a minha Bíblia, e tem dias que, sabe, o dia tá tranquilo, então assim, é tranquilo, então eu consigo aproveitar muito mais esse tempo com o Senhor, mergulhar muito mais profundo, sabe? Graças a Deus, hoje em dia eu não tô trabalhando no momento, então eu posso desfrutar de um tempo com Deus que eu nunca tive oportunidade de desfrutar antes, sabe? Mas isso também não é desculpa, porque quando eu trabalhava eu usava isso como desculpa, de que, eu não tenho tempo suficiente para dedicar a Deus. O dia que eu tiver tempo, não. Eu antes, quando eu já sabia que eu ia ficar sem trabalhar, eu já estava tentando trabalhar isso em mim, essa mentalidade em mim, que eu falei, Senhor, eu não quero ter mais tempo para perder tempo, porque eu sabia que se eu não mudasse minha mentalidade, enquanto eu estava com pouco tempo sobrando, porque se você tem pouco tempo, aí mesmo que seu tempo tem que ser, sabe, sagrado, tem que ser aquele tempo assim, bem utilizado, porque às vezes eu vejo muito isso, era o que eu fazia quando você trabalha muito, quando você chega em casa, em vez de você fazer coisas realmente proveitosas, boas, benéficas para você, você só quer se jogar no sofá ou na cama e ligar Netflix. Sabe? É o que seu corpo pede, só quer aqueles pequenos agradinhos do dia. Você trabalhou o dia inteiro, comeu mal. Você não vai chegar em casa à noite e vou falar, meu Deus, eu preciso comer uma beterraba, um espinafre, porque eu comi mal. Não, seu dia foi cansativo, você vai comer um miojo. Tu vai fazer qualquer coisa, mas tu de repente não vai priorizar essas coisas vitais para sua vida, sabe? Tu não vai ter teu tempo com Deus. Tu vai querer ali Netflixzinho, vai querer qualquer coisinha aleatória. Então, se você não cuida do pequeno tempo que você tem agora, de uma maneira tipo, realmente, meu Deus, eu só tenho isso aqui do meu dia, então eu tenho que usar ele da melhor maneira possível. E a maior parte dele tem que ser para o teu tempo com Deus. Porque esse tempo que você vai ter com Deus é assim, é investir no seu futuro, sabe? Você está investindo no seu futuro espiritual, você está investindo no seu futuro emocional, na sua saúde emocional, na sua saúde física. É um tempo, é uma coisa que é realmente um investimento tudo aquilo que retorna para você, né? Então, ter tempo com Deus não é um tempo gasto, é um tempo investido. Recapitulando, se eu tava lavando louça, você falou isso comigo, né? Tá com fome, coma. E aí eu falei, meu Deus, quantas vezes eu faço isso, né? De eu sentir fome de Deus, de eu querer fazer alguma coisa com Deus, mas eu vou jogando para depois. Não, Deus, daqui a pouco, daqui a pouco. Esses dias eu andei vacilando muitos dias. E, gente, a sensação de dia desperdiçado era muito grande. Eu podia ter malhado, eu podia ter cuidado da minha casa, mas a sensação de dia perdido pra mim era muito grande, sabe? Porque eu não fiz aquilo que eu mais amo fazer e aquilo que me coloca, sabe, no eixo. Estudar a palavra de Deus, ter tempo com Deus é o que me bota nos trilhos. É o que não deixa eu perder o equilíbrio da minha identidade, o equilíbrio da minha sanidade nesse mundo, sabe? Realmente, o meu tempo com Deus, pra mim, eu não sei você, mas eu acredito que como você é feito de carne e osso como eu, também seja essencial para sua vida. Eu, antes de ser da igreja, ou até no começo da minha caminhada cristã, se eu visse alguém falando assim, eu ia falar, fanática. Louca, tipo, ai, não precisa disso tudo. Mas, gente, precisa sim. Precisa sim. E agora, eu vou ler minha passagem, uma passagem que eu amo muito, tem escrita no meu mural, que é a passagem muito famosa de Maria e Marta, né? Que tá em Lucas. A gente agora vai entrar dentro do... Vou fazer um estudo breve, tá? Sobre Maria e Marta. Vou tentar ser breve, em nome de Jesus. É só uma folhinha de anotação que eu tenho aqui, gente. Então, pega a sua Bíblia, abra comigo Lucas 10, do 38 ao 42. Rapidinho a gente lê isso aqui. Na casa de Maria e Marta. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e aproximou-se dele e perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diga-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu não sei você, mas por muito tempo eu tive bronca dessa passagem, porque eu ficava pensando, tá todo mundo criticando Marta, mas eles vão querer comer comidinha de Marta depois, né? Eu ficava com dó de Marta, falei, caramba, ela tá fazendo o que precisa ser feito, por que ela tá errada, né? Mas é o que o Senhor fala, você está preocupada e inquieta com coisas demais. Maria, porém, escolheu a boa parte. O Senhor não estaria ali, Jesus não estaria ali para sempre. E às vezes, muitas vezes, a gente troca a presença de Jesus na nossa vida, o nosso momento de comunhão com Jesus,
por coisas passageiras, por coisas que a terra há de comer, né? A gente tem que ter uma mentalidade de eternidade. Eu preciso pensar que o céu, que a eternidade é real e que me espera. Se você é cristão, você tem que acreditar nessas coisas, gente. E não basta acreditar, você precisa viver isso. Isso precisa estar presente nas suas escolhas diariamente. Então, como que eu acredito no conceito de eternidade, mas eu só dedico a minha vida para coisas passageiras? Não faz o menor sentido, né? Então, assim, não é que você não vai cumprir com as suas obrigações, que você vai ler a Bíblia o dia inteiro, que você vai passar o dia inteiro na igreja. Coisas precisam ser feitas, o Senhor sabe que coisas precisam ser feitas. Mas quando você tiver fome de Deus, sabe, se permita desfrutar da presença dEle. Às vezes, o Senhor quer ter um momento de comunhão com você ali, Ele quer falar com você alguma coisa e você vai deixar de ouvir uma palavra de Deus, sabe? Já aconteceu comigo, às vezes, é incrível, gente, eu tô lavando louça, acho que porque minha mente, é um momento que eu deixo minha mente flutuar ali quando eu tô cuidando da casa, eu tô lavando louça, e aí, normalmente o Senhor, às vezes, me dá uma vontade de orar, ou o Senhor fala alguma coisa comigo naqueles momentos, sabe? Assim, de realmente, de pensamentos começarem a surgir na minha cabeça, pensamentos edificantes, pensamentos que vão melhorar a minha vida. E aí, muitas vezes, eu não eu não pausava esses momentos para deixar o Senhor falar comigo, ou já aconteceu momentos tipo assim, de me dar uma vontade muito grande de orar e eu não parar para orar. Sim, agora, com um pouco mais de maturidade, eu penso assim que o Senhor poderia estar querendo falar comigo naquele momento, né? Então assim, hoje em dia quando eu tenho essas vontades fortes de orar, eu me rendo a esses desejos, sabe, do meu espírito, e eu vou orar. E eu vou falar com Deus, sabe? Ainda que às vezes eu não pare totalmente o que eu estou fazendo, mas ali mesmo eu já começo um diálogo interno com o Senhor, né? E aí, agora vamos para uma outra passagem. Ah, não, só uma coisa interessante. A minha Bíblia a Bíblia de Estudo, Joyce Meyer, ela tem um texto aqui muito legal sobre Maria e Marta que eu nunca tinha olhado por essa perspectiva, que ela fala que a gente tem que examinar as nossas motivações. Então ela fala, às vezes Marta está fazendo a coisa certa. Quer dizer, Marta está fazendo a coisa certa, mas será que as motivações de Marta estão no lugar certo? Será que ela está fazendo certo pelo certo? Será que ela realmente está tão agitada, cuidando da casa, fazendo mil coisas, porque ela realmente precisava fazer aquilo naquele momento? Ou ela só queria mostrar o quanto ela é boa? Você já se pegou fazendo alguma coisa boa só para mostrar o quanto você é bom? Você se dedicar mais numa tarefa, no seu trabalho, só para você provar para uma outra pessoa o quanto é bom, o quanto você é trabalhador, o quanto você faz aquilo direito? Na sua igreja, em qualquer lugar, sabe? Às vezes a gente faz a coisa certa pela motivação errada. E para o Senhor, o que tem valor não é a tarefa em si, mas às vezes a motivação por trás do nosso coração, né? E aí quando ele falou isso, eu fiquei, caramba, sabe? Quando às vezes eu fui Marta de me esforçar demais, fazendo certo, para ter aprovação de pessoas. Então, todo o meu esforço perdeu o seu valor. E as pessoas percebem quando a sua atitude boa não é genuína. Quando você simplesmente quer comprovar o quanto você é bom. Aí eu vou dar um trechinho aqui do que Joyce Meyer fala. Aprenda a reconhecer o tempo da sua visitação. Aqueles momentos especiais em que Deus o chama para passar tempo com Ele. Quando Jesus bater na porta do seu coração, não responda dizendo, eu estou ocupado, volte outra hora. Dê a ele as boas-vindas e desfrute da sua presença. Eu acho bonito essa passagem. Eu amo demais essa Bíblia, eu amo esses textos de reflexão que ela traz. Então agora, gente, eu vou ler uma outra passagem pra gente concluir esse pensamento de Maria e Marta, esse meu devocional. E agora a gente vai para João 12, muitas marcações aqui. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Isso aqui foi depois do milagre da ressurreição de Lázaro, irmão de Maria e Marta. Ali preparavam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele, enquanto Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Não sei se vocês também já têm conhecimento dessa passagem, que Maria, ela joga um perfume caríssimo aos pés do Senhor e enxuga com seus cabelos, sabe? Enquanto ela se derrama, chora. E aí que eu frisei que Marta servia enquanto tudo isso acontecia. Mas sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo Maria literalmente se derramando na presença do Senhor, não se contendo, sabe?
que às vezes a gente se contém, às vezes a gente se freia, né, na presença de Deus por vergonha do que os outros vão pensar. Maria não, Maria estava totalmente entregue a Deus. E Marta estava ali mais uma vez fazendo o que precisava ser feito na visão dela. Mas na visão do Senhor, ela devia estar desfrutando da presença, assim como Maria e como Lázaro. Os dois não estavam sentados ali porque Marta não podia se dar o luxo de sentar também. Às vezes eu fico pensando, Marta devia ser uma mulher, sabe, incrível. Eu não critico Marta, eu acho que a Marta era uma mulher muito proativa. Porém, ela estava sendo proativa às vezes em momentos errados, sabe? Então, gente, só para concluir agora, eu vou ler o meu breve devocional aqui do dia que eu li essa passagem, né? Das coisas que eu compreendi ali que o Senhor trouxe no meu coração. Eu sinto muita empatia e compaixão por Marta. Eu poderia facilmente ser ela. Eu sou ela na maioria dos dias. Enquanto contemplo esse estudo, minha mente me lembra do jantar, me diz para estudar outras coisas. Há tantas coisas para serem feitas, mas tudo perde sentido sem Jesus. Constantemente encaixamos Deus em nossa agenda. Fazemos a boa ação de deixar um dia na semana para Ele. Lemos 5 minutos de Bíblia e chamamos isso de relacionamento. Eu admiro Marta. Ela deve ser uma mulher muito ativa e proativa, mas se ocupa demais e termina os dias sobrecarregada, decepcionada e frustrada. Com uma lista de tarefas, mas com todos à sua volta estressados pela alta demanda, além dela mesma. Em duas partes, Marta se ocupava, enquanto Maria adorava ao Senhor. Tem duas coisas que às vezes eu penso sobre Marta. Que ela, de fato, era uma mulher, né, que queria fazer as coisas, mas às vezes eu também penso, sabe? Duas coisas que eu tiro, duas conclusões que eu tiro sobre essa situação de Marta. Que principalmente nós mulheres, né, por termos uma demanda muito grande, temos que trabalhar em tantas frentes ao mesmo tempo, principalmente mulheres que trabalham fora, que têm filhos, né? Quanto vocês têm que se desdobrar para dar conta de tudo e sem conseguir, às vezes, dar conta de si mesma, né? É estressante, é frustrante, mas a gente sempre tem que deixar espaço para o Senhor. E o que às vezes eu penso de Marta é que, tá, ela é uma mulher que está tentando dar conta de muitas coisas. Às vezes eu penso assim, será que Marta estava tão sobrecarregada porque ela não fazia, porque às vezes isso acontece comigo também, sabe? Quando você não faz o que precisa ser feito, quando deve ser feito. Então, quando você não faz o que precisa ser feito, quando ele é uma tarefa importante, ela se torna uma tarefa urgente, sabe? Tem gente que vive de urgência, porque não faz o que precisa ser feito na hora adequada. E aí alguém fala que tá indo na sua casa te visitar e você entra em pânico, porque a casa tá bagunçada, alguém te chama pra sair, seu cabelo tá fedendo, sabe? Então, assim, a pessoa vive sempre com a adrenalina mil, sempre em situações de urgência, porque se distrai demais, perde tempo com coisas que não são importantes, não são essenciais, e não faz o que tem que ser feito quando deve ser feito. Eu até notei uma frase pra mim esses dias, sabe? Não precisa ser perfeito, só precisa ser feito. Porque às vezes também o excesso de perfeccionismo, da gente querer fazer as coisas num cronograma, seguindo uma linha exata, da gente tentar fazer tudo com dedicação máxima, só serve pra levar a gente pra exaustão e frustração, sabe? É um caminho de frustração. Então, assim, a gente tem que ter um espírito de excelência. Eu sempre falo pro Senhor que eu quero ter o espírito de excelência de Daniel, que é um estudo que eu quero trazer aqui um dia também. Sabe, Senhor, me ensina a ser excelente como a ti, né? Porque Daniel, ele fala que Daniel era excelente porque ele entendia que Daniel ele tinha um espírito de excelência porque ele entendia que ele servia a um Deus excelente, né? Então, ele queria acompanhar o caráter do Deus, a personalidade do Deus que ele servia. E é o mesmo que a gente tem que fazer. Então, gente, só pra concluir esse vídeo, eu vou te falar, o inimigo é sujo. Pra eu gravar esse estudo, eu passei tanto perrengue que agora um gato invadiu minha casa, quase derrubou a televisão. A bomba começou a entornar, eu ouvi que a máquina tava batendo sem a roupa dentro. Então, assim, a Marta dentro de mim toda hora tava gritando aqui, enquanto eu gravava esse vídeo, mas eu me mantive firme aqui. E eu espero que eu tenha concluído, só que eu perdi totalmente a linha de raciocínio. Então, eu espero de verdade que vocês tenham entendido a mensagem principal desse vídeo, que é: quando tiver fome de Deus, para tudo e vai se alimentar dele. Quando você tiver fome da palavra, vai pra palavra, sabe? Não deixa pra depois. Sacia a fome do teu espírito na hora que ela vier. Se em algum momento você tiver curiosidade sobre alguma coisa a respeito de Deus, não deixa pra depois. Se você puder pesquisar naquele momento, pesquise, sabe? Tem um motivo para essa necessidade surgir dentro de você naquele momento. Às vezes tem uma forma de Deus ver quais são as prioridades na sua vida, sabe?
se você realmente vai se dedicar a escolher ele naquele momento, né? Então, entenda que não precisa ser perfeito, mas algumas coisas precisam ser feitas. É isso, que Deus abençoe a sua vida. Se você tiver gostado desse vídeo, tiver assistido até o final, glória a Deus pela sua vida. Deixa um like, se inscreve e manda pra alguém pra ajudar esse canal a crescer, tá bom? Beijo e fique com Deus.